Olá! Então, vamos gravar mais uma mesa redonda do GEF, que é o Grupo de Estudos de Empresas Familiares da FGV Direito de São Paulo. E hoje o tema que a gente vai tratar é sucessão, a força de um legado. A herança material, muito conhecida dos advogados, que a gente chama de tangível, né? Aquela que pode ser transmitida por doação, por testamento, em um processo de inventário, ou seja, a gente está falando aí de bens móveis, imóveis, empresas, objetos, etc. Essa herança vem sempre carregada de sentimentos, de comportamentos, de amores e de dores, né? E esses sentimentos e comportamentos, eles fazem parte de um outro tipo de herança que a gente também recebe, que é o legado imaterial, intangível, e que, na verdade, ele é tão ou mais importante que a herança material e tangível, porque é ela que vai dar o tom da sucessão. Né? Como é que vai ser? Vai ter muita briga, desenvolvimento, desentendimento, os envolvidos eles têm competência emocional, habilidades práticas, eles estão alinhados para tocar esse processo, enfim, de uma maneira coerente, de uma maneira positiva, enfim. Porque a gente sabe que são os valores, a cultura, os ideais, os significados, mitos, traumas, segredos, enfim, todos esses componentes emocionais que são legados não materiais, né, que vão sendo transmitidos de uma geração para outra e vão se perpetuando na história e na realidade de cada família. E não somente o que é dito, cultuado, ensinado, mas também o que é silenciado acaba fazendo e tendo muita influência na vida de todos nós, que acaba ficando muitas vezes como herança para as próximas gerações, aí esses padrões familiares que vão se repetindo, e aí para o bem ou para o mal, né? Esse legado intangível, ele vem sendo estudado de forma científica no campo da epigenética, que trata aí de fatores ambientais, sociais, familiares e de como esses fatores atuam no nosso comportamento, eventualmente até modificando o nosso DNA, por incrível que pareça. É também um tema importante para a psicanálise, né, no conceito da transgeracionalidade, sempre tenho dificuldade com essa palavra, e foi profundamente estudado pelo Bert Hellinger no sistema das constelações familiares, que eu acho que a Cris vai falar um pouco mais, que ela é especialista. Mas só para dar um tom mais jurídico aqui nesse tema, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele já se manifestou no sentido de que a constelação familiar também está alinhada com a Resolução 125 de 2010, que é do CNJ, né? E que estimula práticas para a solução de conflitos no judiciário. No Brasil, a constelação familiar no judiciário começou a ser utilizada em 2012, no interior da Bahia, por um juiz que se chama Sam Stork, e atualmente, eu não sei nem se essa minha informação está desatualizada, mas ela já é utilizada em 16 estados e no Distrito Federal. Então, é uma coisa que realmente vem ganhando importância, não só na ciência e na psicanálise, mas também no direito, né? E para falar sobre esse tema de legado, que é um tema que eu adoro, a gente tem hoje essas três convidadas super especiais aqui, que são a Mari Nicoliello, que é bacharel em psicologia, tem um MBA em economia e um mestrado em estratégia de empresas familiares, é a sócia fundadora da Family Advisory. A Cristina Queiroz, que é bióloga, trabalhou por 25 anos com agronegócio, depois se especializou em neurociência do comportamento e da psicanálise. Hoje ela trabalha como terapeuta sistêmica já há alguns anos e é parceira também da Family Advisory. E a Silvia Martins, que é bacharel em administração, tem um MBA em gestão empresarial, foi durante muitos anos consultora de governança de famílias empresárias da PwC, e atualmente ela é responsável pelo PDA, que é o Programa de Desenvolvimento de Acionistas da Fundação Dom Cabral. Então, eu vou começar aqui perguntando para a Cris,
Cris, como é que tem sido a sua vivência em relação a famílias e a empresas nesse tema de herança, de legado intangível? Boa tarde, Roberta, Mari, Silvia, delícia estar aqui com vocês nesse bate-papo, um assunto que para mim assim é muito gostoso, né? É muito novo para todos nós falar do intangível, mas que é muito real. Eu sempre, quando eu vou explicar para as pessoas o que é isso, a minha parte bióloga fala primeiro. Eu falo para as pessoas, quando vocês vão no médico, ele vai perguntar, quem da sua família tem diabetes, quem tem pressão alta, alguém já teve câncer? Ele está falando da sua predisposição genética, uma resposta ao ambiente. Mas não é só isso que as nossas células, que os nossos genes carregam. Eles carregam todas as memórias vividas e aprendidas nisso que é transmitido geneticamente de geração em geração. Né? Então, se Darwin falou para a gente, né, dessa lei que sobrevive o mais forte, que foi corrigida para que sobrevive o mais adaptável, hoje Lamarck volta, dizendo que a gente realmente consegue transmitir características aprendidas, né, ao longo da vida pelo comportamento. Então, olha quanta informação que a gente traz. Nós temos uma informação que ela é genética, nós temos uma informação que ela é emocional, e nós temos o ambiente que regula tudo isso. E que ambiente que é esse? Quando a gente vai falar de uma família, né, nós temos um ambiente que se modifica o tempo inteiro. Porque o mesmo pai e uma mesma mãe são descritos de formas diferentes pelos filhos. Porque os filhos nascem em épocas diferentes da vida dos pais. Então, às vezes, você ouve 3, 4 filhos e fala assim, nossa, mas eles têm pais diferentes. Né? Você vai checar, você vai ter certeza que os pais são os mesmos, porque eles descreveram para a gente pessoas diferentes. Por quê? Porque em cada ambiente a resposta é uma. Né? Normalmente, se você tem um fundador que está começando a vida, desenvolvendo uma empresa, com muito trabalho, foco no trabalho, medo de não ter, medo de não formar família, medo de não dar conta da empresa, ele é um pai. Se eu tenho alguém que já está com uma empresa consolidada, uma situação financeira mais regular, ele é outro pai. Isso pode acontecer com a mesma pessoa. Então, nós vemos percepções de filhos. As heranças recebidas, que são a herança genética, a herança emocional, mas também essa herança de ambiente. E quando a gente fala de herança, normalmente a gente vai estar falando, todo mundo pensa em bem material, né? E o bem material normalmente são presentes, né? Normalmente, às vezes é o último presente que se recebe quando você fala de uma herança, porque o legado, se você for olhar ao pé da letra, ele vai falar que é uma transmissão, né, de propriedade de alguém que partiu. Então, nós estamos falando de presente, mas se nós olharmos para a herança genética, para a herança cultural, então nós vamos falar de tudo aquilo que foi dado durante uma vida. E acho que a grande pergunta fica, quanto foi recebido de fato, né? E o quanto a gente apreende, né? Porque você está falando isso, e eu me lembrei uma vez de uma dinâmica que eu participei, e a pessoa que conduzia falou assim: pensem em alguma coisa que vocês sempre falam ou sempre fazem, e que na verdade não é de vocês, que vocês viram isso numa mãe, numa avó, numa bisavó, enfim. E é impressionante como realmente você aprendeu aquilo e você nem sabe direito por quê, mas você está repetindo, né? E você, Mari, que também trabalha com esse lado intangível das famílias? Primeiro, obrigada, Roberta, pelo convite, né? É um prazer estar aqui com pessoas tão queridas e especialistas, né, nesse tema que é tão importante, né, e relevante. Então, sucessão permeia todo o trabalho, né, de governança familiar. E a gente sempre começa com esse olhar que a Cris trouxe, né, que é olhar para o indivíduo, né, na singularidade. A gente vem, né, de uma história, né, somos todos herdeiros, né? Então, quando a gente pensa na nossa árvore, né, da onde a gente vem, a gente não tem 100% de liberdade no sentido de que a gente é fruto de uma história, né, e de um meio, né, um meio social.
Então, a gente sempre parte desse princípio, né? Qual que é a cultura desta família, né? Esse indivíduo vem da onde? E a partir dessa cultura, é essa cultura que vai inspirar uma estrutura de governança. E nessa estrutura de governança, a gente precisa olhar os 3 eixos da sucessão, né? A sucessão na família, na empresa e na propriedade. Né? A única que uma família empresária pode delegar é a sucessão no negócio, né? A sucessão na família, a sucessão no patrimônio, sempre fica, né, com essa força desse legado. Então, a sucessão na família diz respeito à história dessa família e da onde ela vem, né, como que ela impacta, né, essa sociedade, e o que essa família quer passar de geração para geração, nos seus valores, princípios, né, virtudes. A sucessão no patrimônio vai respeitar a lei brasileira, né, de sucessão, e tem toda, né, a questão da formação das holdings, né, você muito melhor aqui que vai poder, né, reforçar essa questão da importância, né, da sucessão patrimonial, né, no eixo societário, e a sucessão nos negócios, que aqui tem uma escolha, pode ser um membro da família ou não. Então, no momento que a gente olha essa singularidade, é muito importante entender quais são as escolhas. Né? Recentemente, o príncipe Harry disse, né, eu não quero fazer parte dessa família. Né? Né, a gente tem, né, na Inglaterra essa história emblemática e que é muito interessante. Ele fez uma escolha. Né? Então, esse indivíduo, né, com a sua singularidade, até onde ele pode escolher? Né? Até onde vai essa liberdade de escolha, onde ele vai poder dizer, eu quero fazer parte dessa história e dessa estrutura, em qual eixo, né, na governança familiar, corporativa ou societária, e como que eu vou me preparar para isso. Né? Agora, o que eu venho discutindo muito com a Cris, acho que é muito interessante, muitas vezes tem uma força desse legado e dessa história dessa família que a gente precisa receber ou preparar essa família para entender que tem habilidades, competências e, né, uma forma de funcionar que impacta a sociedade, onde todos ganham, que, né, se esse membro dessa família entende esse legado intangível como o mais poderoso, né, e a gente entende que esse patrimônio afetivo ele é tão importante quanto, né, o patrimônio financeiro, isso passa a fazer todo sentido, né? E quando a gente olha, né, o significado de sucessão no dicionário, é interessante, né? Porque é uma série de pessoas que se sucedem. Então, para que eu escolha suceder algo da história da minha família, que ambiente a gente precisa construir? Né, nas relações, na convivência, na comunicação, na tomada de decisão. Então, tem sempre um trabalho nesse planejamento sucessório para que a gente consiga direcionar, né, a governança e a sucessão na família, na empresa, né, e na propriedade. Isso que você está falando, Mari, me fez pensar que você está falando dos 3 legados, né? O da família, o da empresa e o da gestão. Que o da gestão é uma opção, o da propriedade tem a lei e o da família que você não tem escolha, né? Você veio dessa família, você faz parte dessa história, mesmo mesmo Harry saindo da família real, ele sempre vai ser o príncipe Harry, né? Filho da Diana e do Charles, não tem jeito. E é interessante porque, assim, no Brasil, existe essa questão da legítima, que metade do patrimônio necessariamente tem que ir para os seus filhos ou cônjuges e tal, então, você diria, você não tem como escapar um pouco disso, mas muitas legislações, inclusive a americana, por exemplo, você pode deixar o seu 100% do seu patrimônio para quem você quiser, né? Até para um cachorro. Coisas que aqui a gente tem mais restrição. A gente viu outro dia um caso maluco desses aí. Mas, assim, então, de fato, se você for olhar a gestão, você consegue delegar, contratar alguém, organizar e tal. O patrimônio não necessariamente é uma realidade de todo mundo, e muitas vezes a gente vê as famílias esvaziarem totalmente o patrimônio porque não querem deixar, ou querem deixar muito menos para um filho ou para um cônjuge, ou o que seja, mas esse legado da família não tem jeito,
né? Não tem lei, não tem opção, né? Eu achei assim bem interessante. E você, Silvia, conta um pouquinho para a gente nessa sua grande experiência. Olá, meninas. Roberta, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para matar um pouquinho da saudade, né? Como a gente estava falando. Eu acho muito interessante tudo isso que a gente está conversando, porque o grande desafio é o não ter a receita de bolo, né? Muitas vezes a gente conversa com alguém e fala assim, não, você que trabalha com família, me fala assim, mais ou menos, assim, qual que é o passo a passo para a sucessão? Aí eu olho e falo, então, a sucessão ela é um processo, né? E aí, como a Mari trouxe, a gente sempre tem que olhar as 3 esferas, né? Ela não é uma decisão, e ela não acontece do dia para a noite, e é normal a primeira geração não saber nem por onde começar e até ser provocada pelas novas gerações, né? O importante é você ter essa construção na transição para conseguir fazer essa passagem ser um pouco mais tranquila. Falando em termos de negócios, né, na gestão do negócio, você preparar o sucessor e o sucedido, considerando aí as individualidades de ambos, para que eles possam gerar o melhor valor que eles tenham, né, para dar. Então, não adianta a gente cansa de ver histórias, né, de fundadores que têm um filho que fala, esse vai ser o meu sucessor. E quando você vai investigar a fundo, aquele sucessor potencial é um cara que tem total talento para artes, ele não quer tocar um negócio, né? Mas como ele foi criado ali, ele sempre vivenciou aquele negócio, ele acaba seguindo um pouco dos passos do pai e lá na frente pode até gerar uma frustração para ele, para o negócio, enfim. Então, acho que o grande desafio, né, no negócio é você estabelecer quais são as diretrizes, né? Então, assim, às vezes eu falo que não é uma conta de chegada, né? Ó, eu tenho essas 3 opções na família, então vamos ver quem que senta melhor nessa cadeira. O mundo ideal é a gente olhar a cadeira, os desafios do negócio, para entender quem que entrega aquele valor, né? Eu tive um projeto que eu entreguei para uma família alguns anos atrás, que foi um redesenho de estrutura organizacional. Eles tinham uma estratégia de crescimento bastante agressiva e eles queriam rever a estrutura para atender aquela estratégia. E era uma empresa familiar que cresceu com pessoas de muita confiança, mas não necessariamente num processo profissionalizado de seleção, de desempenho, de meritocracia. E tiveram conversas muito difíceis a serem feitas, como, por exemplo, olha, o seu cara de confiança na área comercial não vai entregar o que você precisa daqui a 5 anos, né? Então, como é que você lida com isso? Eu acho que esse triângulo das bermudas, né, do amor da família, da competição que tem nos negócios e dessa questão do poder do patrimônio, de quem manda mais, é a sensibilidade que a gente tem que trabalhar sempre nas empresas familiares, principalmente quando a gente está falando do negócio, porque é o que vai levar a transição das gerações, né? Quando a gente olha o patrimônio, você ia falar alguma coisa? Não, pode ir. Quando a gente olha a questão do patrimônio, eu acho que independente do acionista atual ou não no negócio, ele precisa conhecer quais são os ônus e os bônus do papel dele, né? Então, assim, até para suportar as tomadas de decisão que ele vai ter na vida, que não vão impactar só a vida dele, vai impactar a vida dele, dos irmãos, né? Ou dos primos, ou seja qual for a geração. E como a Mari estava comentando, a questão da família, né? É sempre importante você ter um olhar dentro da família de quem é aquela liderança positiva, vamos dizer assim, que contribui com a harmonia, que faz a conexão desses primos, né? Ou desses irmãos, para conseguir avançar num assunto que às vezes é tão crítico. Eu acho que esses 3 elementos, e junto com todas as maravilhas que a Mari e a Cris trouxeram, fazem todo sentido quando a gente pensa nessa questão da sucessão nas 3 esferas. A gente sempre tem que olhar os 3 e tem muita subjetividade. Eu acho que esse é o grande desafio de trabalhar a sucessão das famílias empresárias. Não, é isso que vocês estão falando. A gente tem que desenvolver uma nova habilidade que é ver o imaterial no material e ver o material no imaterial e ver o material no imaterial, né? Porque não adianta o meu filho nasce, eu falava, vou pôr o nome dele, ele vai ser o júnior, o neto, o bisneto, o first, second, seja lá o que for, ele vai tocar os meus negócios, ou como antigamente existia, né? O primeiro filho, homem, é o herdeiro, o segundo vai ser padre, o terceiro vai ser... Isso cada vez
muda mais, né? Porque as gerações não aceitam mais isso com tanta facilidade. Por exemplo, esse exemplo que você deu, Silvia, o filho, em última instância, ele vai falar: olha, eu não quero, não vou assumir, né? E aí vai ser um problemão, porque não tem outro que foi preparado, o pai vai ficar super chateado porque foi frustrado, enfim. Então, a gente tem que olhar realmente todos e ver quem tem materialmente as competências necessárias e para quê, né? Dentro desse universo intangível, né, Cris, que eu queria que você falasse um pouquinho também da questão da hierarquia, do pertencimento, dessa troca do dar e receber numa família, como isso é estruturante e como muitas vezes passa batido, porque a gente costuma ter dificuldade de não enxergar o que não é material, né? Se você não vê, você fala que nem aquela pessoa que, eu não vejo o micróbio, o vírus, então ele não existe, né? Eu não acredito nisso, mas como assim? Como é que a gente põe esse microscópio do intangível? Então, eu acho que primeiro a gente tem que olhar para o pertencimento, né? Porque a gente chega aqui e a gente chega pertencente a uma família, a um sistema. E eu me sinto bem quando eu me sinto pertencente, né? Se eu sou morena e minha família inteira é de loiros, eu vou me sentir muito desconfortável. Eu vou falar assim, gente, não faço parte, né? Então eu tenho que ter essa identidade. E o que é isso? Isso é aprender dentro desta família, é receber e é defender isso no mundo, né? A gente pode discordar dos pais da gente tanto que for, mas quando eu vou para fora e alguém fala algo da minha família, eu tomo a posição anterior e defendo. E isso é pertencimento. E o que vem com isso? Vem essa herança genética, vem as habilidades. As nossas habilidades, elas são herdadas, né? Você falou bem, né, essa dinâmica que você fez. O que você faz que você não aprendeu? A gente faz muita coisa. Nós somos generosos como alguém da nossa família, nós somos corajosos como outro alguém, nós somos amorosos, nós gostamos de cuidar. Tudo isso vem dos nossos pais e dos nossos avós, né? Porque para a gente ser quem precisa ser aquele pai e aquela mãe. Se for outro pai, outro filho, se for outra mãe, outro filho. Mas para ser o pai e aquela mãe, precisa ser aqueles avós. Então, e por aí vai. Então, você imagina quanta gente tem que se dar conta de se encontrar lá atrás para a gente poder ter o direito de estar aqui. Né? Se qualquer um que virou o olho, se apaixonou por outro, mudou o caminho, mudou toda a história. E isso faz a gente se sentir confortável dentro desse sistema. Só que nós costumamos criticar muito, nós somos críticos, né? Ferrenhos, começar dos nossos pais. Eu falo que todo adolescente pega a sua capa, a sua espada e fala, vocês fazem tudo errado, quando eu tiver minha casa vai ser tudo diferente, eu jamais vou fazer assim, né? E vira um crítico da empresa, dos negócios. Mas quando a vida vai acontecendo e o meio vai apresentando as mesmas dificuldades, nós vamos para a nossa memória automática. Né? Nós não usamos a nossa estrutura novinha, né? Nosso neocórtex. Quando o bicho pega, quando tem pressão, a gente vai para a resposta automática. E o que é isso? É aquilo que está armazenado, seja nas nossas células, seja na nossa memória repetitiva de ter visto e ter aprendido. Então, quando a gente chega assim, nessa altura da vida que a gente já está, você olha assim, eu estou falando igual a minha mãe, eu estou fazendo as mesmas coisas da minha mãe, tudo aquilo que eu impliquei, eu estou repetindo. Não é? Por quê? Porque é isso, porque eu faço parte. Mas se eu não aceito que eu sou assim, eu fico brigando. E se eu fico brigando, eu não recebo aquelas características. Por quê? Se eu não gosto, né, se eu critico, eu não recebo. E aí, para onde é que eu estou olhando? Eu estou olhando para a vida, eu estou olhando para frente, ou eu estou olhando para trás e estou brigando com o que foi? Né? Eu já atendi inúmeras famílias que às vezes as pessoas chegam, mas como você vai falar isso do meu pai? Eu não tenho... Meu pai nunca esteve aqui. Uma noite de carnaval, nunca recebi um centavo do meu pai, não sei quem é meu pai nunca quis saber de mim. E o que significa isso? Significa que você está só aqui por causa desse pai que não quis saber de você. A única coisa, a única herança que ele pode te dar é a tua vida, as tuas habilidades, as tuas características.
Está valendo ou não está valendo? Você vai pegar isso e vai fazer algo de bom, ou você vai ficar olhando para trás e reclamando e se lamentando de tudo que você não teve? Né? E isso é falar de hierarquia, porque quando a gente fala de hierarquia sistêmica, nós estamos falando que lei do tempo, quem veio antes é maior do que vem depois. Eu só existo porque alguém veio antes. Ah, foi numa noite de carnaval? Fantástico. Né? Foi uma história de uma vida inteira? Maravilha. Morreu na guerra, morreu no parto, mas eu estou aqui por conta daquilo e daquela circunstância de vida, que eu costumo dizer, não é só o pai certo e a mãe certa, não, é a hora certa também, porque se fosse outro espermatozoide, também era outro filho. Então, a circunstância também nos favorece. E se nós não aceitamos isso, então nós não aceitamos o que nós somos. E fica difícil brigar, né? Porque você olha no outro aquilo que tem em você, você não gosta do outro, você não gosta de você, e você fica naquela briga e a vida vai passando. Porque ir para a vida, ir para o equilíbrio de troca, é você se relacionar a partir de tudo que você é. Então, se você conhece o que você recebeu, o autoconhecimento ele é fantástico. Porque se eu reconheço, se eu aceito, então eu posso mudar um pouquinho, mas eu posso trocar a partir daquilo. Tudo que eu sou pode ser a minha força e pode ser a minha fraqueza. Depende de como eu uso. Né? As pessoas falam, energia boa, energia ruim. Não, energia é energia. Põe o dedo na tomada, vai tomar choque. Põe o celular para carregar, vai ser fantástico. É o uso que a gente faz. Eu sou temperamental, eu sou brava, eu sou impulsiva, sou. Eu vou usar isso para brigar, para destruir as pessoas ou para criar valor no meu negócio? Né? Então, é a gente saber usar essas características herdadas, saber receber, né? E saber entregar. Mas para isso precisa se conhecer. Então, eu acho que o grande primeiro passo desse trabalho das famílias é que elas possam se conhecer, cada indivíduo possa se conhecer e possa saber fazer o uso das habilidades que ele herdou, que vão ser diferentes. 4 irmãos, mesma família, indivíduos completamente diferentes, que somados fazem um todo muito mais forte. É incrível isso que você está falando, porque realmente tem um reconhecimento, uma aceitação, e você entender que se não fosse, como você falou, exatamente como foi, não seria você, né? Naquele dia, naquele lugar, aquelas 2 pessoas, e ficar brigando com isso, você acaba perdendo justamente o que você recebeu dessas pessoas, que é a vida, né, inicialmente. E, enfim, Mari, e você, como é que você trabalha essa questão toda complexa, mas ao mesmo tempo tão real, né? Intangível, mas ao mesmo tempo tão real na vida de todos nós? Quando eu conheci a Cris e a gente começou, né, a estudar mais a fundo, né, como que a teoria sistêmica, né, conversa com a governança familiar, a gente entendeu que no eixo da família, a lei é o pertencimento, né, a inclusão. Todos têm um lugar e um lugar especial. No eixo da propriedade, do patrimônio, é a hierarquia, que você recebe herança, né, de cima para baixo. E no eixo da empresa é o equilíbrio de troca, o dar e receber. Né? Então, cada família faz isso de um jeito, porque cada família tem a sua cultura. Então, o primeiro passo nos projetos, né, de estruturação da governança e desse entendimento, né, do planejamento sucessório é entender a história dessa família. Toda família tem luz e sombra. Então, o que a gente quer imortalizar, né, da nossa história, do nosso legado, e o que a gente quer inovar ou reinventar, né? Porque a gente herda tudo, né? As coisas boas e as coisas que não são tão boas, assim. Você até, no início, trouxe essa questão dos padrões. Cada família tem os seus padrões, os seus rituais, né? Só que tem algo muito mágico na empresa familiar, que eu falo que é o melhor dos mundos, porque você tem os mais velhos com a experiência, né? E os mais novos com a energia e esse olhar para a inovação. Eu fui conhecer um computador, eu tinha 18 anos, né? Então, hoje, a meninada nasce conectada. Eles têm uma facilidade com as estratégias digitais, mídias sociais, que não tem comparação, né? Então, a pergunta é sempre,
qual que é o sistema sustentável que esta família precisa para que ela consiga conectar, né, como a Cris falou, né, a energia e a força do legado. Quando a gente conecta com a força do legado daquela família, a partir da história e com todas as dores, né, então a gente entende da onde que vem, né, a cultura, essa história, e a gente atende famílias italianas, né, japonesas, judias, enfim, né, e cada um com a sua cultura, com as suas dores, né? Quais são essas dores? Como que cada geração entende e interpreta isso? E o nosso equipamento aqui, ele não ajuda, né? Porque o nosso cérebro ele é paleolítico, ele está lá na caverna, né? Então, a gente ainda está naquela questão fuga, luta e freeze, né? E, infelizmente, é assim que funciona. Então, o que a gente faz é trabalhar essas emoções e trazer né, o tema autoconhecimento para a mesa e dizer o tanto que é importante cada um fazer o seu dever de casa, no sentido de se conhecer, né, seus limites, suas possibilidades, porque esse equipamento não vai ajudar. 400 anos antes de Cristo, conheça a ti mesmo, né? Depois veio Lacan e falou, o inferno são os outros, só que você é o inferno de alguém. Né? Então, a gente tem que entender essas questões. Aí depois a neurociência, não existe verdade, existe viés, né? Então, né, às vezes, numa reunião de família, quando a gente está tratando desses assuntos delicados, assim, estão todos falando a mesma coisa, num conflito, né? E o que a gente trabalha muito é qual que é o conflito positivo. Né? A gente pode pensar de formas diferentes, mas, na maior parte das vezes, existe um propósito comum, mas as pessoas querem entender qual que é o lugar especial que elas têm na família, para, a partir daquele lugar especial, entender qual que é a melhor contribuição de cada um, para que a gente consiga acessar essa força, né, do legado e fazer as melhores escolhas. Porque quando eu entendo qual que é a minha melhor contribuição, como acionista, né, responsável, eu quero a melhor pessoa como CEO da minha empresa, que vai dar o melhor resultado no sentido da geração de valor, né? Então, quando a gente faz esse trabalho que parece que é tão intangível, né? Mas trazendo para a consciência né, todas essas questões, são 4 elementos, né, da governança: o saber cuidar da família, da empresa, né, da propriedade, a comunicação, a tomada de decisão e o resultado. Então, o planejamento sucessório ele vai estar sempre respondendo aí a essas questões para aquela família, naquela cultura, naquele sistema, né? E a teoria sistêmica nos ajuda muito, né, a entender isso e fazer conversar, né, o pertencimento com, né, a hierarquia e o equilíbrio de troca. É muito mais complexo do que chegar em um advogado ou um consultor e falar, olha, eu tenho esse patrimônio, eu tenho esses filhos e eu quero dividir igualmente entre todos, né? Por exemplo, ou eventualmente até não, eu quero deixar esse filho que tem mais capacidade com uma parte maior da empresa, esse outro assim. Só que se não existe essa participação de todos, a chance de dar alguma bobagem é muito grande, né? Porque da mesma forma que os filhos nos veem, cada um com o seu viés, vamos dizer assim, cada um com a sua história, nós também os vemos, cada um com o seu viés, né? Então, quem disse que isso que eu estou achando que meu filho quer é o que ele quer? Né? Muitas vezes eu vou até perguntar e ele ainda nem sabe, você tem que refletir muito sobre isso tudo, né? E aí, assim, como a gente estava falando no começo, eu não escolho o DNA que eu tenho, né? Você nasce com características físicas, psicológicas, emocionais e tal, e você não escolhe a história da família, foi do jeito que foi, né? O patrimônio, a gestão você consegue até terceirizar, vamos dizer assim, só que você, de qualquer maneira, vai ser o dono daquele patrimônio, né? Ou acionista, que é também esse trabalho importante que a Dom Cabral faz, né, Silvia, de trabalhar o acionista, essa jornada da família, que eu acho que também
tem uma jornada de autoconhecimento, né? Como é que é? Conta um pouquinho para gente. Na Fundação, a gente faz o desenvolvimento dos acionistas dentro do que a gente chama de jornada da família empresária, né? Que é como se fosse um pacote de soluções para apoiar nesse desenvolvimento, que sempre começa no autoconhecimento, né? Acho que esse papel é super importante. Nessa semana, inclusive, eu tive com um grupo de uma família que está fazendo um PDA, que eu falo que é in family, né? Porque não é in company, é dentro da família, é um customizado. E a gente começou trabalhando essa parte de autoconhecimento com eles, e aí a gente começa a trabalhar a questão dos desafios das famílias em questão de gestão de conflitos, né? E aí a comunicação não violenta como um recurso para isso. E enquanto a Mari falava, eu fiquei me lembrando, e até no que você trouxe, Roberta, em questão de preparação dos acionistas, né? E o que a gente estava falando sobre colocar as pessoas no seu melhor para gerar valor. Eu atendi um jovem, membro de uma família empresária alguns anos atrás, a Mari até o conhece, que eu me recordo bem que no primeiro encontro ele falou para mim assim: Silvia, me fala só o que eu preciso fazer, porque eu não posso mais perder ponto com a minha família. Essa foi a primeira frase dele. E hoje você olha esse jovem, olha, esse processo deve ter uns 3 ou 4 anos. Ele atuava fora do negócio da família na época, né? Ele tinha um plano de viajar para fora para fazer um MBA, mas ele não tinha certeza do que ele queria. Ele atuava numa área de M&A, né? E a família é uma família muito comercial. E ele foi para o Vale do Silício numa viagem com a gente e super teve insights, e depois a gente começou esse processo de desenvolvimento. Hoje, com a pandemia, esse jovem fez total diferença no negócio da família. A família abriu uma área de negócio para ele, que é uma coisa digital, de inovação, e isso tem muito a ver com esse processo de autoconhecimento ao qual ele se dedicou, né? Ele foi entender aí, através de ferramentas, qual que é o perfil dele, o que é o ponto forte, que a gente está muito acostumado a ver no mercado. Vamos fazer um plano de desenvolvimento individual. Por que a gente não pode fazer um plano de fortalecimento individual, né? Então, acho que é muito assim, olhar o acionista, onde ele brilha, né? Então, poxa, eu quero fazer medicina, mas de qualquer forma eu tenho que ser um acionista, então vamos lá estudar, né? E aí, quando a gente vai olhar o PDA, que é uma das soluções da jornada da família empresária, a gente trabalha muito as questões do autoconhecimento, desse desenvolvimento de competências, como a Mari trouxe, da comunicação, né, das relações interpessoais dentro da família. Então, quando eu faço, por exemplo, um assessment de perfil, né, eu vou identificar que eu tenho um familiar que é mais dominante, né, e um outro que é um pouco mais de influência, que vai mais na conversa, né? Como é que você faz para esses dois funcionarem com estilos tão diferentes, né? Como é que você identifica na família quem que você vai procurar para resolver um determinado problema, né? A gente fala muito da parte de governança patrimonial, quais as questões de direito de família, as questões de gestão da riqueza, porque eventualmente você tem um acionista que, ao longo da vida, ele não teve contato com a riqueza no sentido de administrar seu próprio, de educação financeira, vamos dizer assim, né? E aí, de repente, existe uma sucessão abrupta. Como é que ele lida com isso para que ele possa dar continuidade a esse legado que a gente está conversando, né? A parte da gestão familiar, né? A governança familiar, desculpa. Então, quais são as estruturas e como que funciona para a família se organizar em relação ao negócio, e sempre muito dessa questão da transparência, né? Da responsabilidade e da preparação das próximas gerações, quais são as regras e os combinados que você estabelece, e a parte de governança corporativa, né? Então, assim, eu vou tirar essa pessoa daqui e colocar... É muito comum a gente ver famílias que não sabem por onde começar a governança, né? Então, eventualmente, eu chego em algumas reuniões com famílias que falam assim, eu queria ver com vocês se vocês ajudam a montar o conselho. Mas por que você quer montar um conselho? Não, porque eu não quero mais atuar no negócio, então eu vou para o conselho. Né? Será que esse é o melhor caminho? É ali que você vai brilhar mais e gerar mais valor? E, ao mesmo tempo, acontece o contrário. Às vezes eu chego, o conselho está estabelecido, tiraram a pessoa do negócio e ela não sabe o que fazer com tanto tempo livre, porque ela adorava atuar no negócio e gerava muito valor, né? Então, esse olhar do indivíduo, eu acho que
do indivíduo e das diferenças como complementariedade. Eu acho que é um dos grandes desafios mais subjetivos também aí das famílias empresárias e que a gente trabalha fortemente no PDA e a gente fecha geralmente com um olhar de visão de futuro, né? O que é um cenário de tendências em governança, como que essa família quer se posicionar estrategicamente, e a gente constrói essa visão de futuro para que eles possam dar continuidade a esse trabalho. A gente começa sempre um projeto quando faz as entrevistas, especialmente com os mais jovens, né? A gente fala assim, olha, é um fato, não é um viés, né? Mas assim, ter dinheiro, ter empresa, ter patrimônio dá trabalho. Não tem como dizer que não, né? E muitas vezes esse trabalho é chato, né? Muitas vezes você não quer fazer, você acha que você quer fazer outra coisa. Só que assim, não ter dinheiro é bem pior, né? E se você for bem-sucedido no que você quer fazer, você eventualmente vai ganhar dinheiro e vai ter que saber administrar esse dinheiro também. Então, é muito isso, é um autoconhecimento, uma autoaceitação de que muitas vezes você está fazendo isso até mais jovem, né? Que isso não necessariamente vai te impedir de seguir a sua vida como médico, como artista, como qualquer outra coisa, mãe de família, pai de família, o que seja, mas que você vai ter que se dedicar, sim, né, a se autoconhecer, a ver aonde você pode, de alguma forma, complementar alguém, o que você pode usar de alguém também, porque a partir do momento que você se conhece o outro, fica tudo mais fácil, né? Então, assim, é realmente um trabalho muito grande e esse é um legado muito importante também, né? Você aprender a lidar com a sua realidade, entender que... Porque tem muita gente que fala, não quero saber, não vou participar, não vou fazer nada, não vou responder. Não, tudo bem, é uma opção sua, né? Não tem como obrigar a pessoa, mas assim, essa autorresponsabilidade, em algum momento você vai ter que assumir, a menos que você queira realmente ser um andarilho, sair, né, ser um ermitão, enfim, mas para participar de qualquer grupo, de qualquer coisa, você tem que se habilitar, né, e se autoconhecer. Eu acho que nesse sentido, Cris, a terapia sistêmica ela é muito interessante, né, porque a gente se enxerga num sistema e até percebe que a gente pode interagir com esse sistema e de alguma forma mudar, não mudar no sentido rebelde, mas mudar no sentido de complementar, de fazer ajustes, de evoluir mesmo, né? Você não precisa ficar repetindo o que está ruim durante 1000 gerações, né? Você pode mudar isso. Você pode parar de repetir aquele padrão, né? Que esse padrão pode ser traduzido de várias formas, né? Perdas precoces, altos e baixos nos negócios, né? Ganhos e perdas financeiras muito fortes, brigas e separações na família, irmãos que não falam com irmãos, né? Onde se criam as exclusões do sistema. Mas quando a gente fala de legado e que a gente entende que o legado é o propósito da família, aí muda tudo. E a coisa mais gostosa de se trabalhar com a família é quando você traz as gerações ainda mais jovens, quando você traz os pequenos, né, as crianças, os adolescentes, e quando eles se manifestam, a gente tem tido experiências aí, junto com a Mari, incríveis, de deixar as crianças falarem. Elas compreendem, porque elas realmente veem aquilo que muitas vezes não é dito, que são os comportamentos. Então, é incrível você estar fazendo encontro de família, né, onde você está tentando costurar as conversas dos adultos que estão brigando, que estão disputando a atenção do pai, que acha que o pai está preferindo um e preterindo ao outro. E as crianças, elas veem que as pessoas estão pedindo amor. E elas falam isso. E da mesma forma que elas são chamadas a atenção, né? Quando elas estão fazendo uma birra, que elas estão pedindo atenção, elas veem isso nos adultos.
né, que eles estão batendo porta, virando cadeira, saindo da sala, gritando, que eles estão chamando atenção, porque eles querem ser vistos. E aí a grande pergunta é, aonde é que cabe todo mundo, né, para fazer o quê? E compreender esse propósito da família, porque você vê uma família que gosta de cuidar, que, por exemplo, que gosta de cozinhar, que gosta de servir, que gosta de fazer festa, que gosta de beber junto, que a empresa vira uma grande família, que cuida dos funcionários como se estivesse cuidando da família, e está preocupado com a mãe, com o filho, com a avó, e está preocupado em dar assistência, e que cuida dos parceiros com a mesma lealdade, né, com a mesma fidelidade. O que você vê? Olha o legado dessa família. Ela serve com amor. Né? Então, quando você vê, e as crianças veem isso, mas os adultos acham que eles estão fazendo outras coisas. Os adultos acham que eles estão fazendo negócios importantes, que eles estão cuidando de entregar produtos, que eles estão preocupados em entregar serviço, e que aquilo é uma tarefa do dia a dia muito difícil. E eles não contam que eles estão se divertindo, que eles adoram conversar com os clientes deles, que eles adoram ir para a empresa todo dia, por isso que eles estão lá às 7 horas da manhã e saem de lá às 10 horas da noite. Né? Eles falam, nossa, como é duro, né? E as crianças, elas começam a perceber que tem uma vontade de servir muito grande, e que elas também gostam, e elas identificam com uma facilidade isso nelas, né? De dizer, quando vem um coleguinha aqui em casa, eu fui fazer o brigadeiro, porque eu queria colocar uma mesa bonita com o brigadeiro para fazer, porque eu faço isso igual ao meu pai, que quando os amigos dele vêm aqui, ele faz churrasco, ele bota a mesa, ele faz tudo isso. O meu avô, quando ele junta todo mundo lá na fazenda, ele manda matar o carneiro, ele manda matar o porco, ele recebe todo mundo. Então, as crianças sabem qual é o propósito dessa família? É servir com amor. E como é que isso vira geração de valor? Porque aí não importa muito, é o que vocês estavam dizendo, gente. A Silvia falou, vai ter alguém que vai querer ser médico, vai querer ser artista. Mas se ele entender que a medicina e a arte dele serve com amor, ele vai falar, nossa, eu faço parte, eu sou dessa turma. Eu sou dessa turma que está levando cuidado, que está levando acolhimento. Então, eu não me sinto excluído. Então, tudo bem se meu irmão, que tem tino para o negócio, que gosta de ficar lá separando o papel, né, fazendo logística das coisas, cuidando do financeiro, tudo bem, porque ele está servindo, inclusive a nossa família, com amor. Algo que foi, então, nós estamos fazendo juntos. Uhum. E quando a gente se percebe esse junto, o todo ele fica tão mais forte, porque se eu estou sozinho, eu tenho que pegar essa briga sozinha, eu olho para o lado, eu me sinto desamparado, eu começo a falar que eu estou carregando o peso do mundo, não é mesmo? Eu estou achando... Acho que a Roberta caiu, né? Pronto, voltou. Então, se eu estou numa briga solitária, parece que eu estou carregando o peso do mundo, que ninguém me ajuda. Eu viro um mártir, depois eu viro uma vítima da vida, né? E ninguém me entende, e todo mundo é egoísta, e cada um pensa nas próprias coisas, e eu estou aqui sozinho. E isso vai adoecendo, inclusive, não só o emocional, mas o corpo físico das pessoas. Mas quando a gente faz um trabalho, né, dinâmicas que as famílias percebem, que eles têm um propósito em comum, e que o legado maior deles é cumprir essa habilidade, e tem habilidade de todo tipo, eu dei um exemplo de servir com amor, mas tem gente que tem habilidade de construir, tem gente que tem habilidade de criar algumas coisas, tem gente que tem habilidade de manifestar, de escrever, né, de redigir, da comunicação, então tem habilidade de todo jeito. Mas se cada um, na sua diferença, entende que cumpre esse propósito que é comum, o todo se fortalece. Porque a gente é igual pecinha de quebra-cabeça, sabe? De vez em quando você está ali, você tem certeza que aquela pecinha naquele lugar, você faz uma força, encaixa, você fala assim, não, só cortar errado aqui. E aí você vai montando e vai faltando coisa, mas isso aqui não está dando certo, isso aqui não... E nada dá certo. Aí você montou quase que o quebra-cabeça inteiro, tudo fora do lugar. Nada começa a encaixar. E você tinha certeza que aquela peça. E a hora que a pecinha vai para o lugar dela, tudo encaixa, né? Parece que tudo flui. Então, você não precisa mais brigar para ter um lugar, porque você reconhece o seu lugar, você reconhece o lugar do outro, e juntos têm um propósito em comum. Cada um com a sua habilidade, mas continua junto. Né? Então, a terapia sistêmica ela ajuda muito nesse olhar, de você reconhecer a qual sistema você faz parte.
Qual é o seu lugar nesse sistema? O que você recebeu? O que o outro recebeu? E que imagem é essa que esse todo forma, que ela é tão forte, tão coesa, né? E que ela ganha sentido na vida. Então, eu acho que esse propósito, cessam as brigas, cessam as exclusões, porque eu faço tudo, fulano não faz nada, né? E aí deu para aquele que não faz nada, e eu que faço tudo não ganhei. E deixo de querer, o importante é ser presidente da empresa. Putz, mas eu nem gosto daquilo. Mas eu sou mais velho e não estou sendo, então eu carrego uma culpa de não estar correspondendo, né? E nessa culpa eu me excluo da minha família. Então, essa identificação do lugar de cada um, do pertencimento, e que todo mundo tem esse lugar, que esse lugar é garantido, e que todo mundo tem um propósito, porque nós somos quase 8 bi de pessoas nesse mundo, e não tem uma digital igual a outra. Então, deve ser muito importante a gente ser como a gente é, e a gente se permitir. Né? Precisa abrir um espaço, né, para a pessoa se conhecer, para a pessoa dar um espaço para o outro também se conhecer, né? E a gente vê a família fluir de uma maneira mais orgânica mesmo, né? E positiva. Isso que você falou de cada peça que tem o seu lugar. E a gente até intuitivamente vê isso, né? Quando as coisas não estão funcionando, tá todo mundo desconfortável, né? Não é que é que nem um casal, não existe um casal que um tá hiper feliz e o outro tá hiper infeliz, né? É uma via de duas mãos. O incômodo do sistema causa incômodo para todo mundo, né? E conforme você vai resolvendo isso, as coisas vão se ajeitando e até a gente vai se livrando de culpas, né? De apegos, de cobranças, porque, né, Mari? Sim, é interessante, né, que eu estava ouvindo a Cris e pensando, né? E por que a gente faz isso tudo, né? Porque a gente quer resultados melhores, né? Se mais de 80% das empresas no Brasil são de controle familiar, né, geram mais de 75% dos empregos e mais de 65% do PIB, as famílias empresárias e investidoras, elas têm um papel na economia extremamente importante. Então, no momento que a gente contribui para esse desenvolvimento, e contribui para aquela estatística que a gente conhece, que é, né, tão ruim, só 3% chegam à quarta geração, né? A gente está contribuindo para o legado do nosso país, né? Esse é um ponto que para mim é sempre muito importante. Assim, a gente faz toda essa trajetória que parece que é tão intangível para chegar num resultado muito tangível, né? Ontem, inclusive, a gente teve uma conversa sobre ESG, né? Essa parte do ambiental, social e governança, e como as empresas familiares estão se preocupando com isso, e num lugar que eu gosto muito, que é um olhar de médio e longo prazo, né, um olhar de continuidade, né, desse capitalismo mais consciente. Então, essa empresa está a serviço de quê? Né, ela está olhando a cadeia, os stakeholders, quais as lideranças transformadoras e conscientes, né, que a gente precisa, como que a gente precisa transformar os acionistas, né, nesse olhar de todas as questões complexas que a gente tem, não só dentro do universo da empresa familiar, mas no país que a gente vive, né? E nessa cultura, né, de ESG que nos provoca a olhar, né, a questão ambiental está muito focada na empresa, né, mas o social e a governança conversam muito com a governança familiar, né, no eixo do conselho de família, de entender qual que é o impacto, né, que essa família pode trazer, mas o que eu converso muito, né, com a Cris nessa questão, né, do autoconhecimento, que a Silvia também trouxe, se cada um não faz o seu dever de casa, né, na consciência de si, a gente não consegue passar para a consciência do outro e para a consciência do mundo, né, e o impacto. Então, na hora que as famílias entendem isso, que tem a liderança de si para passar para a liderança do outro, né, e causar um impacto, né, e trazer aí uma estratégia a ser governada, onde a gente consiga construir um processo de sucessão que vai passar o bastão de geração para geração. E eu assisti um evento, já tem até um tempo, mas eu não me esqueço, era
jornalista do New York Times que falou o seguinte: existe uma forma, né, de resolver muitos problemas, né, do mundo, que é pegar as grandes famílias empresárias com os valores éticos e os valores que a gente não pode negociar, né, de honestidade, confiança, respeito, empreendedorismo, né, inovação, e valorizar cada vez mais isso, né? E a força do legado vem desse lugar. Se eu tenho, né, uma família que cuida disso, né, eu trabalhei muitos anos na Votorantim, que eu admiro muito, né, eles têm uma estrutura, né, de governança e um processo de sucessão muito bem desenhado, mas principalmente eles entendem a força desse legado. Então, tem algumas famílias que não acreditam, né, que isso é possível. É possível, mas eu pessoalmente só acredito se a gente de fato olhar para essas questões comportamentais, individuais, e que esbarram, né, no autoconhecimento, no dever de casa e de cada um. É possível, mas dá trabalho, né? E dá trabalho desde muito pequenininho, porque o legado começa até antes da criança nascer. A forma como você está planejando ter essa criança já começa a escrever o legado dela, né? E, enfim, esse trabalho que você já fez, enfim, e continua fazendo com seus clientes, de realmente cada idade tem a sua importância de desenvolvimento para conseguir se encontrar no seu melhor e fazer parte e receber ou passar o bastão, enfim, é uma coisa que realmente vem de berço, né? E dá trabalho, mas pode ser, por outro lado, muito legal. Né? Quando você conta dinâmicas, a gente vê, algumas a gente já fez até em trabalho juntos, é muito gostoso. Eu falo, nossa, eu adoraria ter uma família fazendo isso. Qualquer pessoa que olhe com um pouco mais de atenção vai falar, nossa, que bênção eu poder, né, ter essa oportunidade, que é mais uma oportunidade, isso talvez pode gerar mais valor financeiro até do que a herança financeira que você está recebendo, né? Silvia. E é interessante isso que a Mari trouxe do ISD, né? Porque na nossa última turma de PDA, a gente trouxe uma palestrante para falar sobre a questão de investimentos e de você montar uma carteira que tem alinhamento com os seus valores, né? E eu acho que isso é uma provocação que vem bastante das novas gerações, né? Que já são consumidores bem diferentes aí da nossa geração ou da geração dos nossos pais. E que tem muita conexão com a questão do legado que você quer deixar no mundo, né? O impacto que você quer provocar. Então, essa palestrante, ela falou bastante da questão de você fazer uma escolha de investimento que está alinhado com, por exemplo, um valor da sua família. É uma família que quer, por exemplo, promover mais mulheres na liderança. Eles tinham carteiras de investimento em empresas de capital aberto que tinham programas de inclusão de mulheres na alta liderança, né? Então, a questão do ESG é muito forte. As famílias, elas vieram de um processo de filantropia, vamos dizer assim, né? Para começar a trabalhar a questão do impacto social, e o ESG ele veio para ficar, né? Para realmente consolidar todas essas questões. E eu fiquei pensando também, tudo que a gente falou, que a gente começou falando de sucessão, né? Eu lembrei teve uma pesquisa da PwC em 2018 que identificou que 44% das empresas familiares não tinham nenhum tipo de plano sucessório, independente de ser a questão da família no negócio ou de ser um executivo de mercado, né? Essa questão de você não ter nem o planejamento, né? Como é que você vai estruturar a questão da profissionalização dos negócios? Ela é super importante para você dar sustentação para as próximas gerações entrarem, saberem, né, saberem onde elas estão pisando, como elas vão se organizar. Então, acho que as novas gerações têm muito para participar e contribuir para provocar, né, as gerações atuais. Eu acho que um jogo de quebra-cabeças. Então, como é que você pega o melhor da tradição da geração atual com o melhor da inovação, da digitalização das novas gerações que,
né? Eu tenho uma filha de 6 anos que ela pega o celular, se eu não conseguir mexer em alguma coisa, eu dou na mão dela que ela faz em 2 minutos, né? Eles vêm com esse chip que a gente não tem, né? Então, como é que a gente aproveita esse melhor, né? Minha analogia é muito aproveitar o melhor da tradição e da inovação, mas também do aproveitar o melhor das habilidades, das características e da genética de cada um para gerar melhor valor, né? É muita coisa, né? Mas é bom que é gostoso e é bacana, e cada vez a gente ouve mais e fala mais e vai aprendendo, e enfim. Eu vou ter que terminar, vou fazer uma rodada para vocês fazerem, enfim, as últimas considerações. Já queria eu agradecer muito, porque sem vocês não seria possível fazer essas mesas, então a participação de tanta gente em tantos, com tantas formações, experiências diferentes, né? Aqui mesmo a gente tem psicóloga, bióloga, administradora e tudo isso convergindo para a família, e todas as nossas mesas são assim, e dizer que é uma delícia conversar com vocês, além de tudo, que vamos fazer outras mesas, vocês já estão convidadas, outros temas, e ESG é um tema que eu quero começar a tratar muito aqui também, que é fundamental para empresas familiares, enfim, para qualquer empresa. E vamos lá, Silvia, pode fazer aí as suas últimas considerações. Roberta, eu acho que a gente falou bastante coisa, as considerações vão longe, eu não tenho a receita de bolo, né? Mas eu quero agradecer, eu realmente fortaleço aí que, na minha visão, o acionista que gera valor é um acionista que se realiza profissionalmente, pessoalmente, que tem essa organização, né, para poder contribuir com a harmonia, com a coesão, tanto da família, quanto dos negócios, quanto da transferência desse patrimônio, com bastante responsabilidade, e fico super à disposição no que vocês precisarem, aí eu estou lá na Fundação. Obrigada pelo Silvia. convite. Mari. Nossa, Roberta, foi um prazer, né? Que delícia, né? Esse bate-papo. Nossa, voou essa 1 hora, né? E é um tema que eu sou apaixonada e eu tenho absoluta certeza, né, que a gente impacta o Brasil quando, né, contribui para esse desenvolvimento, né, das famílias empresárias. Eu gosto sempre, né, de pensar assim, nessa analogia da empresa com esporte, né? A primeira geração é o jogador de tênis, ele escolhe o campo, escolhe a quadra e a jogada, né? A segunda geração é o basquete, outro campo, outra quadra, tem que jogar junto, né? Tem que olhar para o outro. A terceira geração, né, o futebol, mudou a regra, mudou o campo, né? Enfim, são muitos desafios, não é fácil, né? É extremamente complexo, mas no momento que a escolha é, de fato, a continuidade, né, e plugar, né, na força do legado, todo mundo ganha e essa transformação acontece. Então, né, eu tenho absoluta certeza, né, que essas conversas, né, contribuem aí para o desenvolvimento das famílias em vários estágios, né, e fico muito feliz de poder participar. Fico aqui à disposição para os próximos. Com certeza, Mari, obrigada. Cris, querida. Muito obrigada, uma delícia também essa 1 hora, conversar com pessoas tão queridas, né, olhando para coisas tão importantes, para a coisa mais importante que nós temos, que é a nossa sociedade. Né, hoje nós falamos que habilidades eu trago, de quem eu recebo, que força eu venho para o mundo, né, o que tem em mim que foi criado de força, de aprendizado. Como é que eu coloco isso em movimento? Numa época em que nós vemos que a gente precisa mudar de comportamento. Né? Nós estamos falando mais de 80% das empresas são de controle familiar, mas nós podemos falar também que 80% da população ainda vive em condições precárias, sem acesso a muito do mundo do consumo, e que eles têm vontade. Mas nós sabemos também que se 10% começar a consumir, a economia vai ficar maravilhosa, mas o planeta não consegue ter essa sustentabilidade. Então, o nosso desafio é conseguir, colocar as nossas habilidades a serviço da sobrevivência da nossa espécie,
porque ela começa a ser colocada em xeque a partir de agora, que todo mundo quer ter luz elétrica, chuveiro quente, máquina de lavar roupa, né, ar-condicionado, mas nós precisamos usar as nossas habilidades, as nossas inteligências, para que isso seja uma realidade de todos e que a gente ainda possa sobreviver compartilhado. E para ganhar força, né, se eu reconheço as habilidades dentro de um sistema, dentro de uma empresa, eu junto muitas vozes, então eu começo a ter coerência e eu começo a ter força para movimentar o mundo. Porque sozinhos as bandeiras ficam difíceis. Então a gente falou tanto do ESG, né, dessa responsabilidade que a gente tem que ter, sim, com as nossas finanças, com o ambiente que a gente atua, mas com todos que habitam esse ambiente, porque é uma questão de sobrevivência de todos nós. Então, entender as nossas habilidades, os desafios que já foram vencidos, com que força nós chegamos aqui, para continuar para as próximas décadas, que vão ser bastante desafiadoras, né, nesse sentido de ter comida para todo mundo, né, de ter conforto para todo mundo, de ter sanidade para todo mundo, vai pedir muito mais da gente, e é só unindo todas essas habilidades que a gente vai conseguir esse desafio, vencer esse desafio, né, da sobrevivência mesmo, da nossa raça, que é a raça humana. Eu acho que entender esse é um segundo passo, né, que não só a gente faz parte de um sistema familiar, mas a gente faz parte de um sistema humano, né, e da mesma forma que a gente colocou que quando um na família ou um no casal não está bem, isso acaba nos afetando, a gente pode estar no melhor dos mundos, com a melhor empresa, a conta bancária maior de todas, mas a gente está sendo afetado também, né? É impressionante, nem ia muito para esse lado, mas já que você falou, a quantidade de gente, e é verdade, a gente tem aí 80% ou até mais da população vivendo em condições muito precárias, mas a gente vê também muita gente em condições de riqueza que vive muito mal, porque está sempre com medo de tudo, é o filho que vai ser sequestrado, é esse que vai ser roubado. Então, assim, a vida não fica boa para ninguém, né? No final do dia é isso. E a gente também tem que mudar, e aí eu acho que o ESG é super importante, a gente também tem que mudar esse nosso conceito de consumo, porque se você pegar o padrão médio de um americano e você reproduzir para esses 8 bilhões de pessoas, o planeta acaba em uma semana, né? Então, assim, a gente tem que investir em energia limpa, renovável, em produtos, enfim, é tanta coisa que tem que ser feita que tem lugar para todo mundo, né? Todo mundo vai ter um papel, porque realmente é muita coisa. E Cris, eu acredito muito, a Mari também falou, a Silvia, nessas novas gerações, que conseguem realmente enxergar as pessoas como pessoas, né? E que tem uma participação importante, e que realmente, se a gente não abrir espaço para todo mundo e não aproveitar, porque a gente está falando da falta que esse 80% da população tem, mas e tudo que eles têm para agregar também, né, em termos de conhecimento, de vida, de um monte de coisas, né? Então, realmente, a gente tem que mudar muito a nossa forma de ver as coisas, e concordo com a Mari, as famílias empresárias têm um poder muito grande sobre isso, porque ainda estão definindo e mandando em muita coisa, então, esse trabalho que nós todos estamos, cada um na sua área, no seu jeito, querendo fazer, vamos torcer para que seja transformador e rápido, né? Porque, apesar de alguns dizerem que não tem aquecimento global, que não tem problema nenhum, enfim, é só olhar um pouquinho para fora que a gente consegue enxergar tudo isso. Mas, gente, muito obrigada mesmo. Acho que a gente pode até fazer outras conversas indo nesse sentido, que também é muito bacana. E vamos nos falando, que agora agora aprendi a ficar conectada também, então tá tudo mais fácil, tá bom?
E é isso, gente. Um beijo enorme e até a próxima.